1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 até o versículo 34. O presbítero Donizete estava dizendo que aqueles que participam do culto dominical, nós estudamos toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na próxima semana nós estaremos iniciando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante que esta passagem que vamos estar lendo, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque algumas semanas atrás, na aula dominical, eu estive compartilhando parte desse texto com os irmãos. E essa noite que passou, e até a madrugada, fiquei até 1h30 da manhã meditando o mesmo texto, e é interessante como que a palavra de Deus é viva, porque tudo aquilo que eu falei para os irmãos, aí lendo esses versículos novamente, me veio uma outra palavra ao coração. Olha como que Deus é maravilhoso. Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 até o 34. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma o pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos. Alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Nós somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar a mim. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós somos muito gratos aqui, Senhor, por esta reunião, pela vida de cada pessoa que está aqui no templo do Senhor. Nós somos gratos, meu Deus, pelo privilégio, pela honra que temos de, na Tua presença, louvar o Teu nome, cantar canções de adoração a Ti, de poder, Senhor, como uma família reunida, apresentar ao Senhor o nosso culto. E nesse momento, Deus, em que eu estarei ministrando a Tua palavra à igreja, eu peço mais uma vez, como sempre tenho lhe pedido, Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e me inspire, que Teu Espírito Santo me dê, Senhor, a revelação da Tua palavra, independente daquilo que eu tenha esboçado, que eu tenha escrito, que eu tenha meditado, que a palavra do Senhor possa fluir através da minha vida e possa alcançar cada coração nesta noite, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler na palavra do Senhor, ele é um texto muito conhecido da igreja. Ele é o texto que geralmente nós lemos quando vamos ministrar a ceia do Senhor. Nós percebemos nesses textos que lemos que Paulo ele estava preocupado em responder algumas questões que surgiram na igreja de Corinto. Havia lá na igreja de Corinto uma família de um homem chamado Cloé. E essa família tinha escrito para Paulo e tinha apresentado para Paulo que entre os irmãos coríntios estava havendo algumas
confusões, algumas intrigas. Alguns irmãos não estavam tendo uma interpretação correta das Escrituras. E por conta disso, havia muita confusão naquela igreja em relação a alguns temas, dentre os quais a Santa Ceia. E Paulo, ele vai tentar, através de poucas palavras, escrever e orientar os irmãos. E ele começa falando de uma questão envolvendo a ordem na igreja de Corinto, quando eles estavam reunidos para a Santa Ceia. No versículo 20 do mesmo capítulo que nós lemos, Paulo deixa bem claro que a igreja, quando se reunia para participar da ceia, na verdade eles não estavam comendo a ceia do Senhor, porque ele diz assim que eles estavam se reunindo para a própria condenação por causa das divergências, por causa das intrigas que haviam entre esses irmãos. Então existe por trás da carta de Corinto uma motivação paulina pela qual ele escreveu esta carta e orientou os irmãos. Quando a gente vai lá para o comecinho de Coríntios, no capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver que Paulo, ele procura primeiro explicar aos irmãos que a razão dele estar escrevendo para eles e tratando algumas questões polêmicas, dentre as quais a Santa Ceia, Paulo diz que ele estava fazendo aquilo, estava sendo um pouco duro, enérgico com eles, porque ele os via como filhos queridos que precisavam ser corrigidos. E o propósito de Paulo era de esclarecer a igreja de Corinto, que era uma igreja jovem ainda, com um número muito grande de crentes novos, que tinham ainda pouco conhecimento da doutrina cristã. Paulo queria esclarecer alguns pontos e deixar bem claro para aqueles irmãos qual era o modelo ou o padrão que Deus desejava de cada um deles. Então Paulo começa lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele começa dizendo que o objetivo da sua carta é trazer à igreja ensinos que levem a igreja a uma unidade doutrinária. Ele diz assim: irmãos, eu peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, que não haja divisões entre vocês, e que sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Então Paulo, ele quer, na verdade, uniformizar, ele quer criar na igreja de Corinto um conceito único de como a igreja deveria ser. E isso não seria fácil. Hoje pela manhã, quando estávamos no encerramento da primeira carta de Paulo, eu dizia para os irmãos que a igreja, ela deve ter muito cuidado com os neófitos. Quem são os neófitos? São aqueles considerados novos na fé, mas não é novos em tempo de fé, é novos por falta de conhecimento, porque às vezes tem pessoas que estão muito tempo dentro da igreja, mas continuam neófito, um leigo, porque ainda não tem conhecimento, porque não lê a Bíblia, porque não estuda a Bíblia, porque não vem na escola dominical, não vem numa reunião de ensino, não tem interesse de crescer, de adquirir conhecimento. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ficar muito tempo dentro da igreja, se alimentando, usando aqui de uma linguagem coloquial, do feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? É o alimento que a gente recebe no domingo à noite, na igreja, que dá para, como diz o outro, dá para encher a barriga, dá para dar uma fortalecida, mas não é o suficiente. Porque a vida cristã exige muito mais de nós.
Vida cristã exige uma caminhada juntos. A vida cristã exige que a gente ore juntos, que a gente tire as dúvidas juntos. Tem muitos irmãos, hoje em dia, que preferem buscar, às vezes até nos meios virtuais, orientações bíblicas, e às vezes, por não ter base bíblica, acaba confundindo tudo, porque aí faz uma miscelânea de doutrinas cristãs que é só pelo sangue do Cordeiro. Paulo queria evitar isso. Paulo queria que a igreja tivesse uma uniformidade de pensamento, que ela tivesse uma mesma linha de pensamento, que eles fossem coerentes na maneira de pensar, de ser e de agir. E aí Paulo, ele então decide falar sobre o tema Santa Ceia, porque como ele mesmo disse, estava havendo tanta confusão em relação à ceia do Senhor, que Paulo no versículo 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, ou seja, vocês estão comendo um bom guisado, vocês estão comendo um bom prato, vocês estão se alimentando de uma boa comida, mas isso não é a ceia, porque há divergências entre vocês, porque não há uniformidade. E aí então Paulo, ele começa, note que no capítulo 11, Paulo começa falando de casamento. Paulo começa dando como exemplo, para ele introduzir o tema Santa Ceia, Paulo começa falando sobre uma cadeia de comando que existe no mundo espiritual e também no mundo natural. E aí Paulo vai falar do casamento, para exemplificar aquela igreja, para ilustrar o que ele queria dizer. E ele fala: olha, só para vocês terem uma ideia, tudo tem ordem. Por exemplo, casamento, há uma cadeia de comando. O marido é o cabeça e a mulher se sujeita ao marido. Mas o homem também, ele não é suprassumo, porque ele se sujeita a Cristo, que é o cabeça da igreja, assim como Cristo se sujeita também a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo diz assim: entendam isso, que Cristo tem autoridade sobre o marido tem autoridade sobre a esposa, e Deus tem autoridade sobre Cristo. Então Paulo queria deixar bem claro para os irmãos que existia o que? Uma cadeia de comando, que as coisas de Deus, elas são feitas com ordem, com decência, que as coisas de Deus não podem acontecer de qualquer maneira, como estava acontecendo na igreja de Corinto, onde os irmãos desrespeitavam aos outros, alguns avançavam sobre a mesa de ceia e comiam primeiro, outros não queriam partilhar o que eles levavam para a ceia, havia egoísmo, havia disputa, havia divisão, havia muita confusão entre eles, criticando a postura do outro. E Paulo fala: irmãos, se nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe um fator chamado ordem, disciplina. E aí Paulo vai apresentar duas maneiras erradas como os irmãos de Corinto estavam celebrando a ceia. A primeira dela, Paulo fala sobre a desonra ao Senhor. Eles estavam desonrando ao Senhor na maneira, no modo como eles estavam celebrando a ceia. Numa das versões, o versículo 27 e 29, na Almeida Corrigida e na Almeida Fiel, ele diz assim, que a pessoa estava tendo atitudes indignas para o Senhor. O que quer dizer atitude indigna para o Senhor? Eles não estavam dando a merecida honra que o Senhor deveria ter durante a Santa Ceia. Na versão que nós lemos, na linguagem de hoje, quer dizer ofensa, ou seja, afrontar a honra de alguém.
E aqueles irmãos, quando eles iam participar da ceia do Senhor, eles estavam afrontando a honra de Jesus, ou seja, a memória de Jesus. Então é isso que Paulo está querendo mostrar para os irmãos, que a ofensa ou a afronta daqueles irmãos dizia respeito à desordem que era promovida por alguns cristãos que não esperavam os outros para comer. Era uma coisa tão simples, irmãos. Alguém vai dizer assim: nossa, pastor, mas só por isso? Sim, mas no mundo espiritual, no culto que nós oferecemos ao Senhor, isso tem uma significância muito grande, porque aquelas pessoas, quando iam participar da Santa Ceia, na verdade, eles avançavam sobre a mesa da ceia. Então o pecado que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com a nossa capacidade cognitiva, que está relacionada ao aprendizado, à consciência, à compreensão do ato. Não era isso que Paulo estava querendo dizer. O que Paulo estava falando dizia respeito à glutonaria desenfreada que aqueles irmãos esfomeados praticavam durante a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, o descontrole que eles tinham em relação à Santa Ceia. E Paulo considera aquilo um agravo, uma afronta, porque no entendimento de Paulo, a Santa Ceia deveria ser um ato solene, onde todos deveriam ter a devida ordem e respeito. Eu penso que deveria, no entendimento de Paulo, haver, quem sabe, um minuto de silêncio, onde todos iam refletir sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, onde todos iriam meditar um pouco sobre a importância daquele ato. Mas não era isso que estava acontecendo, porque assim que os apóstolos oravam e diziam: vamos servir a ceia, os mais espertos passavam a perna dos outros e entravam na frente. E Paulo falou: isso é uma desonra, isso é uma afronta. Segundo lugar, também Paulo vai citar a profanação da ceia, pela falta de conscientização, falta de juízo, é o que Paulo está dizendo, ao comer e beber a ceia, sem reconhecê-la como um ato memorável da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, quando é que nós profanamos a Santa Ceia? Alguém diz assim: pastor, hoje eu não vou tomar a ceia do Senhor, porque esta semana eu tive um deslize na minha vida espiritual, e eu não me sinto digno. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é a falta de conscientização, de entender que a Santa Ceia, ela é um ato importante, suma importante na igreja. Quem dirá então, que se diga, o ato mais importante da igreja aqui na terra, porque é uma ordenança do próprio Cristo. Então alguém diz assim: pastor, então para tomar a ceia basta ser batizado? Não. Pastor, para tomar a ceia basta pagar o dízimo? Não. Pastor, para tomar a ceia basta ser membro da igreja? Não. Para tomar a ceia a gente precisa ter consciência do que significa a ceia do Senhor. Quando a gente pega aquele pedacinho de pão e o cálice na mão, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a gente precisa entender que aquele pedacinho de pão ali, ele traz um significado muito profundo. Ele representa a carne de Cristo, que foi moída, que foi ferida por causa dos nossos pecados. E quando não há esta conscientização, nós profanamos a ceia ao tomá-la de qualquer maneira, sem fazermos um exame profundo de nossa consciência. E aí Paulo diz assim: por causa disso, havia muitos irmãos que estavam doentes e fracos espiritualmente e fisicamente. Ou seja, muitos daqueles irmãos já tinham perdido o juízo. Eles já tinham perdido, em outras palavras, o temor a Deus.
o temor ao ato da Santa Ceia. Então chegava a hora de tomar a ceia, aí o apóstolo Pedro terminava de fazer oração, um já avançava, não tinha nenhum respeito, e Paulo fala: vocês estão desonrando e vocês estão profanando o ato. E aí Paulo, ele deixa bem claro que quando não há conscientização, quando não há reconhecimento da importância, do significado da Santa Ceia, o juízo de Deus é inevitável. Quando a gente olha na Bíblia sobre juízos, há vários tipos de juízos na Bíblia. Eu vou citar só dois para vocês. O primeiro é o juízo entre os homens. O que é o juízo entre os homens? É quando a gente deixa de olhar para nós e fica olhando para o outro. E aí Paulo diz assim em Romanos capítulo 2, versículo 1: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então, Paulo estava querendo deixar bem claro que esse juízo entre os homens, ele é também preocupante. E quantas vezes que ao tomar a ceia do Senhor, assim também acontecia na igreja de Corinto, as pessoas estavam mais preocupadas em quem estava tomando a ceia do lado, do que preocupado com o ato propriamente dito. Então a pessoa ficava muito preocupada em ver quem ia tomar a ceia, quem ia avançar primeiro na mesa. Aquilo estava criando confusão dentro da igreja. E Paulo diz assim: cuidado, porque quando você lança juízo sobre o outro, o juízo também vale para você. E é o segundo juízo, que é o que Paulo propriamente está dizendo nesse versículo em questão, é o juízo de Deus sobre os homens. Paulo diz ainda em Romanos capítulo 2, versículo 3 assim: você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? O que Paulo estava querendo dizer? Que o juízo de Deus também vem sobre os homens. Mas Paulo deixa bem claro que esse juízo que ele está se referindo aqui, não é o juízo para condenar a igreja. Então Paulo não está em nenhum momento dizendo aqui para a igreja de Corinto: olha, se vocês tomarem a ceia indevidamente, vocês vão arder no fogo do inferno. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está deixando bem claro que o juízo de Deus que ele está se referindo aqui é o juízo da correção, não é o da condenação, é o da correção. Qual que é o juízo da correção? É o da repreensão, para que você se corrija diante do Senhor. Então, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: olha, eu estou corrigindo vocês, ou seja, eu estou aplicando um juízo, o juízo de Deus sobre vocês, para que vocês se corrijam. Porque, como disse Davi, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Nesse caso, Paulo deixa bem claro que algumas pessoas, quando estavam desonrando o corpo do Senhor, na verdade, eles estavam desonrando a própria morte de Cristo, o sacrifício de Jesus, ao tomar a Santa Ceia, sem fazer um exame, um autoexame, ao tomar a Santa Ceia sem ter consciência do ato, ao tomar a Santa Ceia de qualquer maneira, sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem nenhuma honra, Paulo deixa bem claro que estas pessoas estavam ferindo o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 16 do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Ele está dizendo: pensem um pouco nesse cálice que nós usamos para dar graças ao Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Então o que Paulo estava querendo dizer? Quando você toma a Santa Ceia, você está se tornando parte do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: você é o corpo de Cristo. Amém? Vocês são o corpo de Cristo. E Paulo está dizendo: quando você está tomando a ceia,
que você está comendo do pão que representa a carne, do cálice que representa o sangue, você está tomando parte no corpo de Cristo. Isso significa o quê? Que se você toma indignamente, indevidamente, inconscientemente, você está tornando indigno, ou você está ofendendo a honra do corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia. Então, se alguém toma a Santa Ceia do Senhor sem esse devido exame, Paulo deixa bem claro no versículo 17 do mesmo capítulo 10, assim, que mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso temos parte em um só corpo. Então, se alguém toma a Santa Ceia de qualquer maneira, indevidamente, essa pessoa está ferindo a própria igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Qual é a solução para evitar isso? Qual a solução para evitar que a igreja se torne doentia? Qual a solução para evitar a enfermidade espiritual entre os irmãos? No versículo 33, Paulo diz que no caso da igreja de Corinto, a questão era muito mais simples do que se podia imaginar. A única coisa que eles precisavam fazer para que houvesse honra, para que houvesse ordem, para que houvesse conscientização, era muito simples. Paulo diz: irmãos, vocês só precisam de uma coisa, versículo 33, quando vocês se reunirem para ser, esperem pelos outros. Simples, não? A única coisa que Paulo está pedindo, Paulo não pediu nada demais para a igreja de Corinto. Ele só falou: irmãos, quando vocês forem tomar a Santa Ceia, que vocês tenham ordem, que não tenha dissensão, desrespeito, irreverência, que não tenha intrigas, que não tenha mágoa. Se o teu irmão pecou contra você e você está magoado com o teu irmão, se levanta, vai até o teu irmão, olha nos olhos dele e diz: meu irmão, me perdoa em nome de Jesus, porque eu faço parte do mesmo corpo. Se houve alguma questão de falta de ordem, olha para o teu irmão e fala: irmão, vamos ter ordem, porque nós estamos participando do mesmo corpo. Eles deveriam mostrar, através das suas atitudes, esperando um pelos outros, que eles estavam dispostos a ter comunhão como um corpo. E aí, queridos, o problema da igreja de Corinto não é muito diferente dos problemas da igreja contemporânea. Eu penso, e eu estava meditando nessa palavra e pensando que a gente deve constantemente, todas as vezes que a gente vai tomar a ceia do Senhor, a gente deve primeiro se examinar antes de comungarmos. Ou seja, a gente deveria pensar um pouco mais como é que anda a nossa relação com o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu estou em comunhão com a minha igreja? Eu sinto comunhão com os meus irmãos? Eu penso que a gente deveria responder algumas perguntas, e aí eu comecei a esboçar. Eu só vou falar de 4 coisas que eu acho que a gente deveria pensar um pouco antes de nós tomarmos a Santa Ceia, e eu penso que a resposta positiva a estas perguntas nos tornará aptos ou não para participarmos da ceia do Senhor. A primeira pergunta é: como nós estamos tomando esta comunhão? Quando você recebe a ceia do Senhor, a pergunta é: há reverência? Existem ordem, reconhecimento do ato? Você tem consciência do significado desse ato da Santa Ceia do Senhor? Eu não vejo problema nenhum de crianças, de adultos, de batizados, não batizados tomar a ceia, mas eu vejo problema quando não há reverência, quando não há ordem, quando não há reconhecimento, quando não há conscientização da ceia do Senhor. Quando a gente toma aquilo como se fosse um pedaço de pão para encher o bucho. Quando a gente toma um pouquinho do cálice porque a gente quer saber se tem álcool ou se não tem álcool. Quando a gente pega a ceia de qualquer maneira, ele fala assim: eu vou tomar isso aqui, já que eu estou aqui, não custa nada, né? Não. A pergunta é: como nós estamos tomando esta comunhão?
E isso você deve responder para Deus. Quando você pega a ceia do Senhor para tomar, Paulo diz assim: examine a sua consciência. É a sua, irmão, não é a consciência do outro. Lembre-se que o juízo entre os homens leva os próprios homens que condenam à condenação, porque aquele que julga também é julgado. Então não se trata aqui de examinar a consciência do outro e querer imaginar o que está passando na cabeça do outro, porque às vezes a gente tem essa coisa de querer saber o que o outro está pensando, o que o outro está imaginando, mas não. A conscientização que eu me refiro aqui diz respeito a nós. Como é que eu estou tomando esta comunhão? Como é que eu participo dela? Isso para mim tem importância, tem relevância. Qual é o meu grau de reverência? Qual é o meu grau de respeito por este ato que eu vou participar, que é a Santa Ceia do Senhor? A segunda pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre ela é: qual é o nosso desejo em relação à Igreja do Senhor? Qual o sentimento, o desejo que nós temos em relação à Igreja do Senhor? Nós estamos aqui para servir ou para ser servido? Olha o que Jesus diz lá em Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então qual é o desejo que nós temos em relação à igreja? A gente vem na igreja quando a gente acha que deve vir, a gente vem na igreja no dia que o programa é especial, a gente vem na igreja no dia que vai ter alguém diferente, ou a gente tem a devida honra pela igreja do Senhor, porque o nosso sentimento em relação à igreja deve ser de servir a igreja e não de ser servido pela igreja. Tem muita gente que diz assim: eu troquei de igreja, não gosto mais daquela igreja, porque aquela igreja não me serve mais. Mas não é para a igreja servir ninguém, é para a gente servir a igreja. E a palavra do Senhor diz que o próprio Cristo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir aos outros. Terceira pergunta que eu gostaria que meditássemos nesta noite: como é a nossa relação com os nossos irmãos? Como é que anda a nossa comunhão, a tua, a minha comunhão em relação aos nossos irmãos? Nós tratamos a todos de modo igual? Nós temos o mesmo respeito e a mesma honra por todos os irmãos? Note que na igreja de Corinto havia ali um grupo de pessoas que, por terem uma posição socioeconômica mais elevada do que outros, esses irmãos, eles se separavam, eles se segmentavam, e na hora da ceia, a parte boa da mesa sempre ficava para eles, e o resto ficava para os demais, para os mais simples, para os mais pobres. Havia divisão na igreja. Aí eu pergunto para vocês, hoje em nossos dias, como é que anda a nossa relação com os nossos irmãos? Será que a gente está disposto a trocarmos de lugar com o nosso irmão? Será que a gente está disposto a abrir mão de algum interesse nosso pelo do nosso irmão? Será que nós estamos dispostos a repensar a nossa maneira de ser para agradar o coração do nosso irmão? Será que nós estamos dispostos a pedir perdão, mesmo que tenhamos sido ofendidos pelos nossos irmãos? 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: meus irmãos, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Esse modo de pensar e de sentir não tem nada a ver com as questões naturais, físicas, materiais.
Ele está falando aqui de uma uniformidade de pensamento no que diz respeito à nossa condição e à nossa posição espiritual. Será que nós temos a mesma maneira de pensar? E aí ele diz assim: amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Nós estamos sendo educados com os nossos irmãos? Nós somos humildes com os nossos irmãos? Ou nós estamos agindo como aqueles que dizem assim: eu trato as pessoas da maneira que elas me tratam? Não tem gente que fala isso? Se vir com uma pedra, eu vou com duas. Se vier com um pau, eu já vou com uma árvore. Se vier com martelo, eu vou com a marreta. Jesus ensinou diferente. Ele falou assim: você deve tratar as pessoas da maneira, do modo como você gostaria de ser tratado por elas. E isto requer humildade, educação e amor. A gente precisa ter essas coisas, esses elementos. O amor de Deus no coração, a educação, e precisamos ter a humildade para reconhecer que o nosso irmão e a nossa irmã é diferente de nós, mas somos filhos do mesmo Pai e fazemos parte do mesmo corpo. E por último, em quarto lugar, aos que servem a igreja. Agora não é uma pergunta para todos, mas apenas para aqueles que sentem-se no espírito de servir a igreja. Nós servimos a igreja por amor ou por interesses egoístas? Porque muita gente vai dizer assim: eu sirvo a igreja. Mas aí eu te pergunto, qual é a motivação de você servir? É o amor de Deus em teu coração ou é o egoísmo, a vaidade? Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos, a fim de receber elogios. E aí eu te pergunto, pense um pouco. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. E Paulo está deixando bem claro aqui nessa passagem que aqueles irmãos precisavam deixar de lado o egoísmo, que eles precisavam pensar um pouco mais na glória de Deus na maneira como honrar ao Senhor através desse ato. E essa mudança, ela deveria começar no coração de cada um a partir da Santa Ceia. Paulo está dizendo assim: no momento que vocês forem tomar a ceia do Senhor, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E o que significa anunciar a morte do Senhor até que Ele venha? É lembrar da vida de Jesus, é lembrar da obra de Jesus, é lembrar da maneira como Jesus agiu, como Ele foi. É pensar um pouco mais e entender que a Santa Ceia, ela é uma representação natural do que o mundo espiritual nos reserva na eternidade. Ou seja, quando a gente está participando da ceia do Senhor, a gente deve se deixar envolver por uma atmosfera espiritual e sair um pouco dessa dimensão da carne, daquilo que é humano, daquilo que é pecaminoso, e pensar um pouco, prospectar através da nossa imaginação como será a nossa vida quando estivermos na presença do Senhor. Aleluia. E aí, para terminar, Paulo deixa bem claro que a Santa Ceia não pode ser vista de modo natural. A Santa Ceia não pode ser vista como qualquer serviço litúrgico, ou seja, a Santa Ceia, ela não pode ser encarada pela igreja como uma reunião do clube da Bíblia. Não pode ser encarada como uma reunião dos discipuladores. Ela não pode ser encarada como uma reunião de ensaio de um grupo da igreja. Não que estas reuniões não sejam importantes, mas a Santa Ceia, ela é mais do que isso, porque ela é um rito que foi instituído pelo próprio Cristo. Ou seja, Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu quero que vocês, todas as vezes que comer o pão e beber do cálice, vocês lembrem de mim. Então é algo que o próprio Jesus ordenou. Ou seja, tem uma significação muito grande, muito importante.
Porque não é um ritual litúrgico qualquer, não é uma reunião comum na igreja, é muito mais do que isso. E se nós damos a devida honra a estas reuniões solenes, de menor relevância, o que se dirá da Santa Ceia do Senhor? Aí Paulo diz: cada vez que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. E sabe, o que eu quero pedir a vocês, porque é o que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava meditando nessa palavra. Era mais de meia-noite, a minha esposa falou assim: você não vai dormir? Eu falei: eu não posso, porque a palavra está muito boa, eu tenho que terminar ela agora. E aí quando era 1h30 da manhã, eu falei: bom, agora eu vou dormir, porque agora eu já entendi a palavra. O que Deus quer de nós, de cada um de nós, ao tomarmos a Santa Ceia do Senhor, é que a gente entenda, que a gente compreenda o significado desse ato. Que ela não seja simples, como muitos pensam. Mas quando você estiver tomando a ceia do Senhor, pense um pouco do que Cristo representa para você. Pense um pouco no que Cristo fez por você. Você pode fazer isso?